Sejam muito bem-vindos aqui ao início da nossa abordagem das doenças clínicas aqui da retina. A gente dividiu aqui o bloco de retina, pessoal, em grandes grupos de doença e essa semana a gente vai abordar com vocês as doenças do compartimento vascular da retina. Nas próximas semanas a gente vai estudar as doenças degenerativas, as distrofias, a retina cirúrgica. Doenças vasculares da retina, pessoal, é um grupo extremamente amplo de doenças e que compõe aí uma boa parte dos casos que você atende no seu dia a dia, lá no consultório de retina, no ambulatório de retina. Então, só para você observar aqui, pessoal, olha, dentro de doenças vasculares, existem aqui inúmeras doenças, mas tem 3 grupos que a gente tem que dominar para a vida e principalmente para a prova. A gente está falando aqui de retinopatia diabética, muito comum. Você todo dia atende pacientes com retinopatia diabética e tem que ser assim porque é a principal retinopatia vascular que nós temos. Retinopatia hipertensiva e oclusões vasculares, seja as oclusões arteriais, seja as venosas. E essa semana a gente vai destrinchar aqui essas doenças com vocês com todos os detalhes que elas merecem. Começando, é claro, por retinopatia diabética, a retinopatia vascular mais comum que nós temos. Tem que ser assim. Principal vasculopatia, aquela pilha de prontuários que tem lá no ambulatório de retina, boa parte, ó, tá aqui. Retinopatia diabética, tem que dominar. Por que é tão comum retinopatia diabética, pessoal? Porque cada vez mais a gente tem diabéticos no mundo. Já são 642 milhões de diabéticos. Desse grupo, cerca de 1/3 desenvolve a doença retinopatia diabética. E desse 1/3 desses pacientes com retinopatia diabética, eles desenvolvem a forma grave, a forma que ameaça a visão dos nossos pacientes. E quando a gente pensa nessa doença, logo de cara, antes de você começar ali a estudar mais profundamente a parte clínica, você tem que entender quem é o paciente, quais são os fatores de risco para essa vasculopatia. Pessoal, o primeiro fator de risco que eu quero que vocês entendam com muita clareza é o tempo de doença. Retinopatia diabética é um problema crônico, é resultado de um longo período de agressão daqueles pequenos vasos da retina por conta de uma hiperglicemia crônica. Tempo de doença é fundamental. Só para você ter uma noção, olha só, ao diagnóstico, paciente foi diagnosticado com diabetes do tipo 1, aquele paciente mais jovem, geralmente vai no pronto-socorro com ali um quadro de cetoacidose diabética, às vezes até criança, adolescente, não é assim? Tá lá, diagnóstico. Quantos vão ter retinopatia diabética? 0. Por quê? Porque o quadro abriu naquele momento. O quadro do paciente com DM tipo 1, ele é muito escancarado. Ele aparece para você, você sabe exatamente, olha, você manifestou o quadro de DM tipo 1 a partir do dia tal que você foi no pronto-socorro. É diferente do diabetes tipo 2, doença traiçoeira, né? É o seu João que chega lá no consultório e você pergunta, seu João, você é diabético? Ele vai falar assim, saúde de ferro. Seu João, se você botar um café para ele, ele adoça só de passar o dedo no café. Faz a glicemia do seu João, tá lá em cima, ele nem sabia. Percebeu? 5% dos pacientes com diabetes tipo 2 ali ao diagnóstico já tem a retinopatia. Por quê, Daniel? Diabetes tipo 2 é traiçoeiro. Esse paciente já tinha diabetes há muito tempo e só agora ele foi perceber numa consulta de rotina. Percebeu então, pessoal? Ah, Daniel, é por isso que quando eu tenho um paciente que tem DM tipo 1, quando que eu indico ali uma fundoscopia, uma avaliação oftalmológica a partir do diagnóstico? 5 anos depois. Pode esperar um pouquinho. Esse paciente começou agora diabetes. Retinopatia diabética é coisa crônica. Ah não, o paciente é diabético tipo 2. Quando eu preciso fazer um exame oftalmológico desse paciente? Agora. Isso mesmo. Agora. Esse paciente é diabético tipo 2 diagnosticado agora, mas ele já deve ser diabético há muito tempo.
E olha só para você ver como o tempo de doença é importante, né? Imagina esses pacientes daqui ali, ó, 20 anos de diabetes. 90% dos diabéticos tipo 1 vão ter a retinopatia diabética e 50% dos diabéticos tipo 2 vão ter retinopatia. A gente está falando então, pessoal, que o tempo de doença é o principal fator de risco para desenvolver retinopatia diabética. Beleza. E de quebra, você já entende que para fins ali profiláticos de prevenção, melhor dizendo, eu começo a buscar a avaliação oftalmológica do DM tipo 1 após 5 anos do diagnóstico e do DM tipo 2 no momento do diagnóstico. E eu já entendi agora o porquê. Legal. Principal fator de risco. Segundo principal fator de risco, pessoal, mau controle clínico. Claro, quem tem pior controle, maiores níveis glicêmicos por mais tempo, vai ter mais repercussão disso. E quem mostrou isso, Daniel? Os estudos clássicos, o KPDS, DCCT, estudos que você estudou na graduação em endocrinologia. Esses estudos mostraram que o controle rígido da glicemia, o controle da hemoglobina glicada no teu paciente, cada pontinho de hemoglobina glicada que você reduzir muito a porcentagem de pacientes que desenvolvem a doença e naqueles que já têm a doença, reduzem muito a progressão, a gravidade da doença. Então, o mau controle clínico é, sem dúvidas, o segundo mais importante fator de risco. O que mais, Daniel? Olha, muito importante, tipo de diabetes. Diabetes tipo 1, em geral, é um paciente de mais difícil controle. Em diabetes tipo 1, você tem ali realmente uma produção muito deficitária, um pâncreas realmente muito pouco funcionante e muitas das vezes níveis glicêmicos muito maiores. E, portanto, tipo 1 é pior que tipo 2 em termos de retinopatia diabética. Outro fator muito importante, o tratamento. Se o paciente ele é insulinodependente, é porque ele tem já uma doença mais grave. Então, esse paciente insulinodependente, ele tem maior gravidade. E dentro de tratamento, pessoal, tem um ponto muito importante para a gente discutir aqui. Olha que interessante. Vem aqui comigo. Olha só, você deve ter estudado, na época que você estudou a parte endócrina de diabetes, que existem algumas medicações dentro do grupo das chamadas glitazonas. Lembra disso? Pioglitazona, rosiglitazona. Essas glitazonas, quando você estuda essa medicação, você vai ver que ela tem um problema com líquidos. Ela acumula, ela gosta de acumular líquidos. Então, o paciente que usa glitazonas, muitas das vezes ele vai ter o quê? Piora de edema de membro inferior, por exemplo. Acúmulo de líquidos. E isso acontece na retina. Edema macular. Ah, Daniel, qual é o insight que eu tenho que ter? Meu paciente tem diabetes de difícil controle. Meu paciente faz uso de glitazona. E ele está com um edema macular que eu não consigo melhorar. Um passo importante é substituir a glitazona, porque glitazona faz acumular líquido na mácula, gera edema de mácula. Beleza, pessoal. 4 fatores de risco muito importantes para você guardar para a prova. Agora, claro, existem outros, mas não precisa decorar, cara. Tem que ter bom senso. Por exemplo, alguém tem dúvidas que um paciente que tem hipertensão arterial tem uma maior tendência a uma pior retinopatia? Não, né? Retinopatia diabética, principal vasculopatia da retina. Hipertensão arterial, outra vasculopatia. Pessoal, soma-se os problemas. Eu vou ter uma amplificação do dano vascular. Paciente hipertenso e diabético, ele tem doença pior, uma vasculopatia pior na retina. Tranquilo. Da mesma forma que um paciente tabagista. Poxa, tabagista, o tabagismo por si só, ele oxida tudo, inclusive os vasos. Então, fácil de eu levar isso. Beleza, pessoal? Ponto muito importante, gestação. Lembra, quando você estudou obstetrícia, você lembra que é natural do corpo da mulher gestante a produção de hormônios contra-insulínicos. E aí, pessoal, você sabe, né? Diabetes piora na gestação. Se a paciente já é diabética, ela vai ter um aumento na resistência insulínica por conta desses hormônios contra-insulínicos, que são essenciais
para a gestação. E se ela tem retinopatia diabética, ela vai piorar. Ah, Daniel, por isso que quando eu avalio uma gestante diabética, quando que eu preciso fazer uma fundoscopia da gestante diabética? No primeiro trimestre. Beleza. E quando que eu reavalio ela? Trimestralmente. Em todos os trimestres você vai acompanhar esta paciente, porque a retinopatia diabética pode dar uma piorada assim, ó, super rápido, e você pode ali ter complicações graves por conta disso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Legal. E para encerrar aqui, ó, nefropatia. Quem tem nefropatia diabética vai ter mais retinopatia e mais gravidade na retinopatia. Por quê, Daniel? É bem fácil de entender. O mesmo problema que está tendo no rim, você está tendo na retina. Se o rim está num estado deplorável, a retina também vai estar. E é fácil de você entender isso. Beleza? Então, nefropatia diabética, maior prevalência de dano microvascular. Gravidade e prevalência de retinopatia diabética também é maior. Tranquilo, pessoal? Legal. Já sei qual é a cara do meu paciente. Entendi como é meu paciente. Mas o que eu quero entender agora, Daniel, é como que essa doença lesiona tanto os vasos. Para isso, a gente tem que entender o que é o normal. E o normal, pessoal, do nosso capilar retiniano é esse aqui. Bem fininho, bem bonitinho. Percebe? Observa que ele tem dois pontinhos pretinhos ali, ó, um mais esticadinho e um mais redondinho aqui, ó. Um mais esticadinho e ó, um mais redondinho na parte mais externa. O que é isso? Pessoal, essa é a célula endotelial, esse núcleo mais esticadinho aqui, envolvida pelo pericito. O pericito envolve aqui a nossa célula endotelial. Endotélio, pericitos e membrana basal também. É isso que tem o nosso capilar e ele é todo organizado dessa maneira. E você lembra? Capilar retiniano, endotélio dos vasos da retina, eles são o quê? São extremamente unidos. Zônula de oclusão, uma barreira hematorretiniana interna. Perfeito. Qual é o problema? Um estado crônico de hiperglicemia gera uma série de alterações. Estresse oxidativo, produtos finais de glicação, ativação de proteína C quinase, aumento da via de exosamina, tudo isso contribui para gerar um dano cujo alvo principal é aqui, o capilar retiniano, em especial, pessoal, o pericito. E aquela imagem que está super bonitinha, ela se torna essa imagem aqui. Percebeu a diferença? Olha só, pessoal, qual é o primeiro achado histopatológico da retinopatia diabética? Dois principais. Perda dos pericitos e espessamento da membrana basal do capilar. Essas são as primeiras alterações histopatológicas. Agora, na tua visão, na tua fundoscopia, você oftalmologista olhando uma retinopatia diabética, você não consegue enxergar a perda de pericito nem espessamento de membrana basal. Isso é achado microscópico. Mas você consegue encontrar o primeiro achado fundoscópico da retinopatia diabética, resultante justamente dessas alterações histopatológicas, que é o quê? É a formação dos microaneurismas. Esse é o primeiro achado lá na retina que você vai encontrar nos pacientes. Por que acontece isso? Claro, você perde todo o suporte da parede do vaso do capilar. O que acontece? Ele dilata, ele vira um microaneurisma. Beleza, pessoal. E olha, observando essa imagem, fica fácil, muito fácil de entender que a minha barreira hematorretiniana interna, ela ó, já era, não é assim? Quebra da barreira hematorretiniana interna. Se eu agora não tenho mais barreira hematorretiniana interna funcionante, o que acontece, pessoal? Os componentes do vaso começam a extravasar. Você começa a ter o quê? Começa a extravasar sangue, hemorragias, conteúdo lipídico e líquido, edema, exudatos, tá lá, quebra da barreira hematorretiniana interna. É fácil de perceber que esses pequenos capilares aqui, eles vão começar a ocluir, eles não vão conseguir levar sangue de maneira adequada para a retina.
E aí eu começo a ter um problemão, que é o quê? Oclusão dos capilares e, consequentemente, isquemia da retina. E dá para a gente estudar isso, Daniel? Com certeza. Tá lá, ó, OCTA, plexo superficial do OCTA. Isso aqui, normal. Olha só, nossa zona avascular da fóvea, normal. Vai ocluindo o capilar, vai gerando isquemia, o paciente ele vai piorando. Olha a zona vascular. Antes ela era regular, menos de 400 micras. Agora ela começa a ficar irregular, mais de 400 micras, até evoluir para estágios mais graves. Zona vascular da fóvea expandindo de maneira irregular, maior que 400 micra, isso tem um nome. O nome disso é maculopatia isquêmica. Já grava o seguinte, quem tem maculopatia isquêmica, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. O prognóstico é muito ruim. Então tá lá aquele teu paciente que você vê um edema de mácula e você tenta tratar ele, melhora o edema, mas a visão não volta. Muitas das vezes é o quê? Já é uma maculopatia isquêmica avançada. Prognóstico reservado. Beleza, pessoal. Olhou um paciente com isso aqui, já pode orientar ele. Olha, a visão ela vai ficar prejudicada. Combinado? Beleza, Daniel. Entendi esse quadro muito grave. Agora imagina ele acontecendo em toda a retina do teu paciente. Doença sistêmica acontecendo em toda a retina. Isquemia para tudo que é lado. É claro que a natureza tem um mecanismo para tentar burlar isso. A retina começa a o quê? Falta sangue. E ela começa a pensar, bom, eu preciso de mais sangue, eu preciso de novos vasos. Como que a retina faz isso, pessoal? Produzindo uma molécula chamada VEGF, em particular o tipo A. VEGF do tipo A começa a aumentar. Fator de proliferação do endotélio vascular começa a aumentar. E qual é o resultado disso? A ideia é muito simples. Estou com falta de sangue, preciso de mais sangue, preciso de novos vasos. Aumenta o VEGF e começa a surgir os novos vasos para nutrir essa retina isquêmica. O problema é, pessoal, esse novo vaso, esse neovaso, ele é imaturo, ele é doente, é um neovaso problemático. Nesses casos de neovaso aqui imaturo, pessoal, o que acontece? Essa parede vascular aqui, ela não tem uma boa barreira hematorretiniana. Sabe qual é o resultado? O resultado é o quê? Novos vasos com permeabilidade aumentada. Fora o VEGF atuando ali em toda a vasculatura da retina, aumentando permeabilidade. Beleza. E aí fica fácil de a gente fechar agora o nosso raciocínio. Aumentou permeabilidade, leva o quê? Mais quebra de barreira hematorretiniana, mais exudatos, mais sangramentos, mais edema. Beleza, pessoal. E agora eu entendo exatamente o que acontece aqui na retinopatia diabética e a gente precisa conversar sobre quais são as alterações fundoscópicas que você vai ver na sua prática. Olha só, pessoal. Principais alterações ou lesões elementares na retinopatia diabética não proliferativa. Começando por aquela que é a primeira, vocês já conhecem, os famosos microaneurismas, o primeiro sinal fundoscópico. Tá lá, pessoal, olha que imagem bacana aqui, ó. Microaneurismas, perdas dos pericitos, espessamento da membrana basal do vaso, o vaso, ó, dilata, perde a sua barreira hematorretiniana. Na prática, é isso aqui que você vai ver, pontinhos vermelhos na retina. Tá aqui, Daniel, muitos pontinhos vermelhos na retina. Mas fala para mim, como que eu sei que esse pontinho vermelho, na verdade, não é uma hemorragia? Fala para mim aí, como que eu diferencio? Pessoal, faz uma angiofluor. Na angiofluoresceinografia, vocês viram com o professor Bruno, né? Angiofluoresceinografia, você vai ver o quê? Um local de endotélio doente extravasando contraste, vai o quê? Brilhar. Olha só, microaneurisma, brilha. Claro, ele extravasa contraste, ele tem líquide, tem parede doente do meu vaso sanguíneo. Beleza? É diferente, pessoal, por exemplo, das hemorragias, que são aqui a nossa segunda lesão elementar, e eu quero te apresentar duas hemorragias em específico.
A hemorragia em chama de vela e aqui, ó, hemorragia em ponto borrão. E por que elas têm esse aspecto diferente, né? Isso é bem legal e a prova já perguntou isso. Pessoal, chama de vela, olha só, parece a chama de vela e ela, interessante, né? Bem interessante, ela acompanha a camada de fibras nervosas. Olha só como ela acompanha a camada de fibras nervosas da retina. Por que isso acontece, né, pessoal? Porque, olha só, ela está localizada na camada de fibras nervosas. Então, esse sangue, ele vai ali, ó, se acomodar entre as fibras e fica no formato aqui do trajeto das camadas de fibras nervosas. Beleza. A hemorragia ponto borrão é diferente. Você vê aqui, ó, ela tem um formato mais circular, mais profundo. Por quê? Porque ela está localizada aqui, ó, na camada nuclear interna e plexiforme externa. Ela assume a forma da camada nuclear ali, dos núcleos da camada nuclear interna. E aí ela adquire esse aspecto. Chama de vela, camada de fibras nervosas da retina, ponto borrão, camada nuclear interna e plexiforme externa. Beleza, pessoal? Legal, Daniel. E se eu fizesse uma angiofluorescenografia aqui? Eu vi que no microaneurisma eu tinha um vaso com a parede doente, então ele brilha. Aqui é diferente. Aqui eu tenho um sangramento que vai o quê? E vai ocluir a hiperfluorescência da retina ali, ao nível da córeo capilar. Né? Então eu tenho aqui um efeito máscara. Aqui, ó, onde tem sangramento, ó, tem uma sombra, uma hipofluorescência. Tranquilo de entender, não precisa decorar. Entendendo aqui como funciona o exame de angiofluor, eu consigo entender como que ele vai aparecer para mim nas doenças. Beleza, pessoal? Legal, Daniel, entendi aqui as hemorragias. Agora, a gente tem que falar também dos exudatos. E aqui tem dois exudatos também. O exudato duro, que é esse exudato em que eu percebo um extravasamento de lipoproteínas dos vasos. A prova quer saber onde ele está localizado. Pessoal, o nome já diz, ó. Ex está onde? Na plex externa. Exudato duro, plex externa, plexiforme externa. Está no nome. Exudato mole é diferente, ou manchas algodonosas, que eu costumo falar por conta da impressão dela, né? Ela parece um algodão. E ela segue também a camada de fibras nervosas. Por quê? Porque o exudato algodonoso nada mais é do que um infarto da camada de fibras nervosas da retina. Na histopatologia, você vai ver exatamente isso. Ao nível da camada de fibras nervosas, os corpos citoides aqui, que é justamente a região onde você vai encontrar os exudatos algodonosos. Beleza? Legal, Daniel. Beading venoso, outra lesão alimentar fundamental. As veias começam a adquirir esse aspecto de ensalsichamento. Isso é clássico na retinopatia diabética. Beading venoso. Beleza? E por fim, a IRMA. O que é a tal da IRMA? São as anormalidades da microvasculatura retiniana. É exatamente essa alteração aqui, esses pequenos microvasos que vão de uma artéria para uma veia, e a ideia é justamente fugir de locais isquêmicos, locais de oclusão. Esses vasinhos eles vão formando ali um bypass. Então, geralmente, se você faz uma angiofluorescenografia aqui nas IRMAs, você observa exatamente isso. Você consegue ver a IRMA e você consegue ver aqui, ó, que ela fica sempre perto de áreas de exclusão capilar. Olha aqui, ó, áreas de total isquemia. Ela sempre busca aqui fugir dessas áreas de isquemia, fazer um bypass por essas áreas. Agora, muita atenção, Daniel. Isso parece muito um neovaso. Não é. IRMA não é neovaso. Por quê? Tá vendo extravasamento? Não tem leakage. Outro ponto. A IRMA, ela não ultrapassa, ela não atravessa a membrana limitante interna. Ela respeita a membrana limitante interna. O neovaso não. O neovaso ele rompe a membrana limitante interna e vai em direção à hialoide do vítreo. Então, IRMA não é neovaso. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, ó, vou colocar aqui, ó, lesões elementares, lesões clássicas da retinopatia diabética. Microaneurisma, exudatos duros, IRMA, hemorragias, exudatos algodonosos e beading venoso. Gravou? Agora, muita atenção. Diante de um paciente com retinopatia diabética, eu preciso avaliar o caso e identificar o grau de gravidade do caso.
Daí, pessoal, surgiu vários estudos e um deles, famoso estudo aqui, que mais avaliou o paciente com retinopatia diabética, o ETDRS, clássico, ele classificou os pacientes de acordo com a gravidade. E a gente precisa entender isso aqui. Começando pelo paciente leve. O que é o grau leve de retinopatia diabética segundo a TDRS? É aquele paciente que tem microaneurismas e hemorragias em menos de 4 quadrantes. Esse paciente ele é leve, então 1% deles só podem evoluir para retinopatia diabética proliferativa de alto risco em 1 ano. Então, é bem leve, poucos pacientes vão complicar. Geralmente, você vai ali avaliar ele a cada 6, 12 meses. Dá para esperar. O paciente moderado, Daniel, como que eu decoro o paciente moderado? O moderado é aquele que não é o grave. Grava sim, isso vai fazer sentido já já. O moderado, por sua vez, olha só, 3% vão evoluir para retinopatia diabética proliferativa de alto risco em 1 ano. É pouco. De 100%, só 3%. É pouco. Eu posso avaliar ele ali a cada 6 meses, 4 meses, ok. Agora, paciente grave. O que é o grave? Ele tem um dos seguintes critérios. Ou ele tem 4 quadrantes com mais de 20 hemorragias e microaneurismas, ou ele tem aqui 2 quadrantes com bleeding venoso, ou ele tem um quadrante da retina com IRMA. É a famosa regra 4-2-1. Se ele tiver qualquer um desses aqui, 4 quadrantes com mais de 20 hemorragias e microaneurismas, 2 com bleeding venoso, ou 1 com IRMA, eu classifico esse paciente como grave. E o paciente grave tem 15% de chance de evoluir para uma retinopatia proliferativa de alto risco em 1 ano. Já aumentou bastante. Eu já preciso ver esse cara pelo menos ali de 4 em 4 meses. Mais de perto. Beleza, pessoal? O paciente que preenche 2 ou mais critérios da retinopatia grave, a gente chama de muito grave. Esse paciente ele é tão grave que quase metade deles vão evoluir para uma doença proliferativa em 1 ano grave. Ou seja, esse paciente ele é tão grave que você já está aqui liberado para recomendar um tratamento profilático, um tratamento para evitar que ele evolua para doença proliferativa, que é o quê? A panfotocoagulação. Ele já está a um pé de partir da retinopatia diabética não proliferativa para a forma proliferativa. E o que é a forma proliferativa, pessoal? É o paciente que desenvolve os famosos neovasos de retina. Beleza, pessoal? Tá aqui a classificação do ETDRS. Legal, Daniel. Agora uma coisa bem interessante. Percebeu que eu falei de todas as lesões elementares, mas eu não falei de algumas alterações que são muito comuns no dia a dia, né? Olha só, tá ali, exudato e edema macular não fazem parte da classificação, então não dá bobeira nisso em prova. CBO coloca exudatos duros e edema macular não faz parte da classificação do ETDRS. Beleza, pessoal? Então, já sei quem é o paciente, sei a fisiopatologia, sei quais são as lesões alimentares, já sei classificar o meu paciente. Agora, a gente tem que conversar com vocês um pouquinho sobre os famosos problemas relacionados à retinopatia diabética. O primeiro é o clássico, né? Você passar de uma fase não proliferativa para uma fase proliferativa. E quando isso acontece? Quando você tem neovascularização da retina. O segundo, a gente já estudou, maculopatia isquêmica, então vou até tirar ele daqui. E o terceiro é edema macular diabético, esse aqui você vê todo dia no teu ambulatório. Então vamos lá, pessoal? Neovascularização. Retinopatia diabética proliferativa. Qual é a diferença desse paciente? Esse paciente, pessoal, é aquele paciente que desenvolve neovasos. E existe dentro desse grupo de neovasos, pacientes com neovasos, um grupo que tem um alto risco. É o que a gente chama de retinopatia diabética proliferativa de alto risco. Alto risco para quê, Daniel? Para perder visão. Perder 3 linhas de visão
nos próximos 5 anos. É assim que os estudos classificam esse paciente. Que paciente é esse? É aquele paciente que tem neovaso, mas não é qualquer neovaso, não. É aquele paciente que tem, cara, mais de 1/4 de neovascularização no disco, quase o disco todo de neovaso, acima de 1/4. Ou você pode avaliar aqui com a angiofluor, você consegue ver melhor uma área de neovascularização maior quase do que o disco, maior que 1/4 de diâmetro de disco. Esse é alto risco. Outro paciente de alto risco é aquele paciente que tem uma neovascularização de retina maior do que meio diâmetro de disco. A Academia Americana ela coloca ainda quando associada a HV. CBO, neovascularização de retina maior que meio diâmetro de disco já é considerado alto risco. Beleza? Terceiro caso de alto risco, paciente que tem hemorragia vítrea. Na Academia Americana, hemorragia vítrea mais neovascularização de disco. Beleza? E por fim, aquele paciente que já tem, pessoal, uma neovascularização avançada a ponto de causar tração na retina, um descolamento tracional da retina. Isso é muito interessante, né? O neovaso ele surge ali na retina, rompe a membrana limitante interna nas suas primeiras fases, cresce ali na região da hialoide e nas fases mais avançadas ele adentra no vítreo. E com o passar do tempo, aquele componente vascular vai dando lugar a um componente fibroso. Esse componente fibroso traciona a retina e gera descolamento tracional. Esse paciente é um paciente de alto risco para perder a visão. Beleza, pessoal? Legal, Daniel. Diante de um paciente com retinopatia diabética proliferativa, a gente tem que tratar esse paciente. E como que a gente faz o tratamento? Panfotocoagulação. E a panfotocoagulação já está indicada a partir de quem? Retinopatia diabética não proliferativa grave, muito grave, não é assim? A gente combinou? A partir do muito grave, a gente já pode indicar a panfoto. No paciente que já tem a neovascularização, está indicada a panfotocoagulação. E quem que disse isso, né? Vários estudos. O DRS, o Diabetic Retinopathy Study, o ETDRS, o Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, todos eles mostraram o benefício do uso do laser. Quanto de benefício? Poxa, redução de 50% na perda visual. Então, vale a pena fazer panfotocoagulação para o paciente que tem neovascularização e para aquele que ainda não tem, mas está no estágio muito grave da retinopatia diabética. E como que a gente faz essa panfotocoagulação? As provas têm perguntado isso, pessoal. Panfotocoagulação, qual é a ideia? A ideia é você fazer aqui uma panfotocoagulação a laser da parte mais periférica da retina. Literalmente, matar a região periférica da retina. Qual é a ideia? Essa região periférica está isquêmica, produzindo VEGF, gerando proliferação. O que eu faço? Eu vou matar a região periférica da retina. Resultado, eu vou diminuir a produção de VEGF. Claro, se a retina estava produzindo VEGF, excluí ela, eliminei ela, diminuo a produção do VEGF. Outro ponto muito importante do tratamento é que esses locais são locais que vão ficar atróficos, os locais da marca de laser, fazendo com que essa região atrófica ela fique mais próxima da coroide, que é riquíssima em oxigênio. Você tem que ter uma maior oxigenação da retina. E ainda, digo mais, esse oxigênio vai ser usado somente pela parte que está viva da retina. Ou seja, além de eu ter uma maior concentração de oxigênio após a panfotocoagulação, esse oxigênio se concentra na região central da mácula. Diminuí o VEGF, aumentei o aporte de oxigênio. É tudo que eu quero para uma retina isquêmica. Perfeito? Legal, Daniel. E como que a gente faz? Laser de argônio, em geral, um spot, uma mira de 200 a 500 micra. Você vai fazer ali num tempo de 0,2 segundos por tiro de laser. A potência é suficiente para deixar uma marca branca na retina. E você vai fazer de 1.200 a 2.000 disparos por sessão. Em torno de 3 a 4 sessões é o que você encontra no CBO.
A última versão da Academia Americana já fala que os estudos mostram que você pode fazer toda a panfoto em uma única sessão, sem prejuízos ao paciente. Na versão mais antiga do CBO se prefere 3 a 4 sessões, porque você, querendo ou não, está fazendo um estímulo inflamatório, então você diminui a carga de estímulo inflamatório, fazendo por partes de tempo em tempo do que fazendo logo na retina inteira. Essa é a ideia. Geralmente você começa aqui, ó, fazendo na região nasal, depois na região inferior, na região superior e finaliza aqui na região temporal. E uma regra importante, você não pode dar tiros aonde? Você não pode dar tiro na mácula, perfeito, isso aqui é fácil de a gente entender, no nervo, fácil de entender, nos vasos, você não quer ali causar uma hemorragia, né, ou causar mais isquemia, e nem nos neovasos. Então, Daniel, onde eu não posso atirar na panfoto? Mácula, nervo, vaso e neovaso. Beleza, pessoal. Aqui nessa região aqui, ó, peridiscal, você pode deixar aqui pelo menos 1 diâmetro, 2 diâmetros de disco de espaço ali entre o nervo óptico e as marcas de laser. Beleza, pessoal. Legal, Daniel. Entendi. Agora, o que eles têm perguntado cada vez mais é quais são aqui os problemas da panfoto, coagulação. Quais são esses problemas, pessoal? Quais são as complicações? Olha só, isso é um estímulo inflamatório. Você está causando uma lesão tecidual. E se você causa uma lesão tecidual muito importante, você pode ter descolamento de coroide ou também descolamento da retina exudativo, inflamatório. Além disso, se esse paciente tiver edema de mácula, você pode piorar o edema de mácula do paciente. Outro ponto importante, poxa, você está matando a retina periférica. O campo visual periférico do teu paciente vai ficar acometido. Esse paciente está perdendo o bastonete, né? O bastonete está mais na periferia, não é assim? Então ele vai se queixar principalmente de nictalopia, diminuição de contraste visual. Tem cones também na periferia? Tem. Então, problema na percepção de cores também. Além disso, pessoal, olha só que interessante. Ele pode apresentar midríase, perda da acomodação e redução da sensibilidade da córnea. Por quê? Pessoal, você está lesionando também nervos ciliares que estão por aqui. Ao lesionar esses nervos ciliares, você está lesionando ali nervos parasimpáticos, sensitivos. E olha que interessante. Ah, pode cair na prova. Panfotocoagulação pode levar à diminuição da sensibilidade corneana? Correto. Está aqui. Redução da sensibilidade corneana. E aí o pessoal geralmente esquece dessas complicações aqui. Beleza, pessoal? Legal. Daniel, por que a edema macular está em amarelo aqui, pessoal? Olha só, o que acontece? Você estimula ali um processo inflamatório e você acaba piorando também edema de mácula por conta desse processo inflamatório. Então, o estudo do DCAENET, o protocolo S, mostrou para a gente que a gente pode associar nesses pacientes com retinopatia diabética proliferativa o uso do anti-VEGF. O que acontece, pessoal? Panfotocoagulação é um tratamento mais definitivo. O anti-VEGF é um tratamento mais temporário. O que você pode fazer? Você pode combinar os dois. Inicia o anti-VEGF buscando tratar edema de mácula e regredir os neovasos. E aí, nesse momento que a retina está ali sem edema e com os neovasos regredidos, você pode fazer o quê? Completa a panfotocoagulação. Então você pode fazer essa combinação. O protocolo S mostrou para a gente que o VEGF ele consegue fazer o tratamento da retinopatia diabética proliferativa com menos complicações, com menos perda de visão para o nosso paciente. Só que é um tratamento temporário. Então o que você pode fazer? Combina tratamento temporário com tratamento mais permanente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, se cair na sua prova, protocolo S, ele avaliou o uso do anti-VEGF na retinopatia diabética proliferativa e mostrou o benefício dessa medicação. Legal, Daniel. Dominado aqui o tratamento da retinopatia diabética proliferativa, o tratamento clínico. Mas e se eu não chegar a tempo? Se eu não conseguir fazer esse tratamento clínico com laser, com anti-VEGF, o que vai acontecer? Aí a gente evolui para as complicações. Complicações, em sua maioria, cirúrgicas. E aí, pessoal, quando eu tenho complicação cirúrgica, o tratamento vai pela vitrectomia posterior. E quem que mostrou isso, Daniel?
O estudo DRVS, Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study, mostrou que vitrectomia posterior tem indicações aqui na retinopatia diabética, entre elas hemorragia vítrea, que não melhora. Em geral, quando você tem uma hemorragia vítrea, você espera a regressão no paciente diabético. Em especial, se o paciente for tipo 2. Esse estudo mostrou que no diabético tipo 1 vale a pena uma vitrectomia mais precoce, antes de 6 meses. Beleza? O que mais, Daniel? Paciente que tem um descolamento tracional da retina. Não é qualquer descolamento tracional, é aquele que está afetando a mácula ou ameaça a mácula do teu paciente. Aquele descolamento tracional que está chegando na mácula do paciente. Vitrectomia. Paciente que já tem um descolamento de retina tracional associado ali a uma rotura de retina, levando a uma associação, um DR misto. Descolamento de retina tracional mais descolamento de retina regmatogênico, tem que tratar com vitrectomia. Paciente com glaucoma de células fantasmas, que vocês viram na aula do professor Bernardo, relacionado à hemorragia vítrea, precisa fazer vitrectomia. E por fim, lembra sempre, tração macular. Paciente com tração macular, queixa de baixa de visão, avalie o paciente. Para tratar a tração, tem que ser aí a vitrectomia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, com isso aqui, a gente encerra os problemas relacionados à neovascularização e à maculopatia isquêmica. Agora a gente finaliza com o último problema aqui, que é o edema macular diabético. Alteração, pessoal, extremamente clássica do nosso dia a dia. Paciente com mais ali de 20 anos, de DM1, diabéticos tipo 2, quase 30% deles vão ter edema macular diabético. O que é o tal edema macular diabético? Está lá, paciente com o vaso doente, quebra da barreira hematorretiniana, microaneurisma. O que acontece sem barreira hematorretiniana? Extravasa conteúdo do vaso, líquido e exudatos na retina. O que é isso? Isso é o tal edema macular diabético. Se você faz um OCT, é exatamente isso que você vai encontrar. Na região da mácula, esses espaços císticos aqui, edema cistoide da mácula, se acumulando aqui líquido na região da plexiforme externa e da camada nuclear interna. Nesse caso, até com um pequeno descolamento neurosensorial aqui, ó, líquido aqui subretiniano também. Beleza? Você tem dois tipos muito evidentes de edema macular diabético. Existe aquele edema que é um edema mais localizado. Olha aqui, ó, angioflúor mostrando extravasamento de contraste, ou seja, uma região de extravasamento, região edemaciada na minha mácula, mas localizada. Edema localizado ou focal. E existem aqueles tipos de edema que é um edema difuso em toda a mácula. Uma doença difusa ali do endotélio na região da mácula. Ok, isso tem implicação no nosso tratamento, a gente vai ver logo mais. Beleza, edema focal, edema difuso. Agora, existe aqui uma classificação muito importante para os edemas que são chamados de clinicamente significativos, aqueles que baixam a visão do nosso paciente. Então, quais são os edemas aqui que a gente considera como clinicamente significativo? Muito importante, pessoal, grava, isso aqui é a classificaçãozinha que cai em prova. Olha só, o primeiro é aquele em que eu tenho um espessamento de 500 micras, um espessamento dentro de 500 micras do centro da fóvea. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é aquele que eu tenho, pessoal, exudatos duros distando aqui, ó, 500 micras do centro da fóvea e adjacente a eles uma região de espessamento da retina. E o terceiro exemplo é quando eu tenho um espessamento de mais de um diâmetro de disco, ou seja, 1.500 micrômetros, em qualquer parte dentro de 1.500 micrômetros do centro da nossa mácula. Então, uma região de 1.500 micrômetros em qualquer parte, distando aqui, ó, 1.500 micrômetros do centro da minha mácula. Essas são as três condições que a gente chama de edema clinicamente significativo. É aquele edema que tem maior potencial de baixar a visão. Percebe que essa é uma classificação aqui, ó, fundoscópica. Não é OCT, hein, pessoal? É fundoscópica. Beleza? Tudo bem? Legal, Daniel. Agora, como que eu trato o paciente com edema macular diabético? Aqui eu vou apresentar para você um algoritmo que vai te ajudar e muito na avaliação dos pacientes com
retinopatia diabética na sua vida e na prova. Está diante de um paciente com edema macular diabético. Qual é a primeira conduta? Ou retinopatia diabética. Primeira conduta é o quê? Eu preciso controlar clinicamente o meu paciente. Chama o endócrino, controle sistêmico aqui. Quem que mostrou isso? O KPDS, DCCT. Estudos que mostraram que um paciente com um controle rígido de glicemia tem maior incidência de doença, retinopatia diabética, e tem uma menor gravidade da doença ou uma evolução mais lenta ou retarda a evolução. Legal. Resolvi aqui a parte sistêmica do meu paciente. Agora eu tenho que avaliar aqui um passo a passo para eu conseguir pegar tudo que a gente discutiu na aula. Então tá lá. Edema macular clinicamente significativo. Primeira coisa que eu quero saber, como que está essa mácula do meu paciente? Gostaria de um angiofluor, um OCTA, porque, quem sabe, eu já aqui surpreendo uma maculopatia isquêmica. E isso é importante para eu falar para o meu paciente, olha, se tem maculopatia isquêmica, prognóstico não é tão bom. Legal. Não tem maculopatia isquêmica. Quero avaliar bem aqui a fundoscopia, uma boa biomicroscopia de fundo. Um OCT também me ajudaria bastante, porque eu quero buscar tração. Tração pode ser causa de edema. E tração você só resolve por meio de cirurgia. Quem mostrou isso pra gente foi o DRVS, o estudo DRVS. Ah não, Daniel, não tem maculopatia isquêmica, não tem tração. Beleza, tem um edema que não é causado por tração e também tem um bom prognóstico aqui, se eu tratar o meu paciente. Agora, eu quero saber se esse meu edema, ele é um edema focal ou difuso. Porque se ele for focal e estiver distante da fóvea, maior que 500 micras aqui, do centro da fóvea, eu encontrar lá um microaneurismazinho aqui extravasando, distando da fóvea, eu posso fazer um laser. O ETDRS mostrou que um laser focal aqui, melhora, ajuda, diminui o extravasamento, melhora o extravasamento, melhora o edema. Legal? Laser focal. Ah não, Daniel, o edema, ele é um edema mais difuso ou ele está aqui acometendo o centro da fóvea do meu paciente. Não dá para me fazer laser aqui. O que eu posso fazer? Eu posso partir aqui para o padrão ouro de tratamento do edema macular, que é o uso do anti-VEGF. Quem mostrou isso, Daniel? O DCRNet, o grupo DCRNet mostrou o papel do anti-VEGF no tratamento do edema macular relacionado à retinopatia diabética. Padrão ouro, pessoal. E olha, é fácil de entender. Edema macular relacionado à quebra de barreira hematorretiniana, aumento de permeabilidade, relacionado a quem? Ao aumento de VEGF do tipo A. O que eu vou fazer? Um anti-VEGF do tipo A para diminuir a permeabilidade, diminuir o edema. Essa é a ideia. E aí, quando a gente pensa em anti-VEGF, a gente tem lá ranibizumab, o aflibercept e o bevacizumab. Daniel, como são os esquemas, né? Então, pessoal, existe a forma mensal de administração, em que o paciente mensalmente ele recebe uma injeção intravítrea de anti-VEGF. Essa é a ideia do protocolo mensal. Mas você há de convir comigo que injeção todo mês no olho é algo, além de muito caro, muito também desconfortável para o paciente e também para a equipe médica. Não é assim? Então começaram a surgir outras formas de administrar esse tratamento. Entre elas, a forma pró-renata, PRN, ou a forma também tratar e estender. Qual é a ideia? Nas três formas, pessoal, a gente faz ali o que a gente chama de loading dose. O que é isso? Você vai fazer 3 injeções mensais no seu paciente por 3 meses. Isso vai dar aquela, vamos dizer assim, literalmente a secar a retina do teu paciente. Após essa loading dose aqui, você vai fazer o quê? No esquema PRN, como que é a ideia, né? No esquema PRN, o paciente vai fazer visitas mensais e vai injetar só se for identificado edema. Percebeu o problema aqui, pessoal? Olha só, o paciente vai continuar tendo que fazer visita mensal. Isso não é legal para ele. Outro ponto importante, eu vou tratar quando tiver edema, ou seja, eu só vou tratar quando o problema voltou. E aí eu tenho um fenômeno de sanfona da retina. A retina melhora, piora, melhora, piora. Isso gera um dano no paciente a longo prazo. E além disso, o paciente vai para a clínica sem saber se naquele dia ele vai tomar uma injeção no olho ou não.
Então é desconfortável também. Beleza? Legal, Daniel. Esse é o esquema PRN. Consegui diminuir o número de doses, mas tem aqui uns problemas, né? O tratar e estender é um pouquinho mais diferente. Ele toma lá as 3 primeiras doses mensais, só que depois, pessoal, a gente faz algo que é mais específico do paciente. Ele vai injetar toda a visita, beleza, ele vai injetar. Só que a gente vai espaçando as visitas. Então ele tomou a dose mensal. Na próxima visita, ele vai voltar daqui a 2 semanas mais. Então ele estava tomando a cada 4 semanas, ele vai tomar uma injeção daqui a 6 semanas. Ele vai ser avaliado, não tem edema, vai receber a injeção e ele vai voltar daqui a 8 semanas. Na 8ª semana, ele vai ser avaliado, não tem edema, significa dizer que, poxa, ele aguenta ficar 8 semanas sem injeção. Vamos tentar espaçar para 10 semanas. Aí ele vai para casa, 10 semanas depois ele vai voltar, vai ser avaliado, se continuar sem edema, significa dizer que aquele paciente consegue ficar 10 semanas sem injeção. E ele pode tomar injeção de 10 em 10 semanas. Vamos tentar espaçar mais um pouquinho. O máximo, hein, é 12 semanas. Espaça para 12 semanas. Se o paciente voltar com 12 semanas, por exemplo, e tiver edema, significa dizer que ele não aguenta ficar 12 semanas sem a injeção. O que a gente faz? A gente retrocede, deixa em 10 semanas. E aí o paciente vai ficar, esse paciente consegue ficar de 10 em 10 semanas recebendo a injeção. É bem interessante. O tratar e estender é um tipo de protocolo de tratamento que especifica para as necessidades de cada paciente. Então, é realmente algo bem interessante para o paciente. Beleza, pessoal. Daniel, tem mais algum tipo de tratamento que eu posso entregar para um paciente que tem edema macular diabético? Tem, pessoal. O corticoide. O edema macular, ele tem um componente inflamatório na sua origem também. E o corticoide ele consegue ajudar no tratamento, em alguns casos específicos. Por exemplo, primeiro, um paciente, em geral, ele tem que ser pseudofásico. Porque, Daniel, corticoide intravítrio, maior chance de desenvolver catarata. Então eu quero que o meu paciente melhore a visão e não piore a visão de catarata, por conta de catarata. Então eu vou dar preferência ao paciente que já é pseudofásico. Segundo ponto, eu vou dar preferência ao paciente que não tem problema de glaucoma ou hipertenso ocular, porque o corticoide intravítrio ele aumenta a pressão intraocular. Beleza? Legal. O paciente é pseudofásico, não tem glaucoma? Legal. Posso pensar em usar o corticoide. Quando, Daniel? Por exemplo, na gestante. Gestante, eu não quero dar para ela um anti-VEGF, um anti-proliferação de vasos, se eu sei que dentro dela tem um feto que está ali se desenvolvendo e tem vasos surgindo para tudo que é lado, não é assim? Então, eu não quero usar anti-VEGF na gestante. Nesse caso, quem sabe um corticoide? Corticoide eu posso usar. Ou eu tenho um paciente que é refratário. O paciente está usando um VEGF, anti-VEGF, né, e não está melhorando o edema. Legal, eu posso tentar usar corticoide, triamcinolona intravítrea, por exemplo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Galera, era isso que a gente tinha para discutir sobre retinopatia diabética, uma aula um pouquinho mais longa, mas que é necessário que seja assim. É a principal vasculopatia da retina, então a gente tem que ter aqui um foco todo especial. Espero que vocês tenham gostado da abordagem. Estou à disposição para tirar suas dúvidas. Sempre trago o feedback de vocês, estamos aqui para ajudá-los nesse caminho rumo à aprovação. Valeu, pessoal!